Todos, sejam todos muito bem-vindos. Nossa. Boa noite aos nossos queridos amigos da internautas que sempre estão conosco. Alguém vindo pela primeira vez hoje? Não? Ok. Hoje teremos a nossa querida Jara, a nossa companheira já de jornada, né, Jara, há um tempo. Então nós vamos ler a lição 76 do Vida Feliz, com Divaldo e Joana. Dilui a queixa sistemática, que se torna uma pessoa de difícil convivência. É muito desagradável a companhia de alguém que está sempre a reclamar, vendo defeitos em tudo e desejando que o mundo gire em sua órbita, e de conformidade com a sua maneira de ver as coisas. Não poderás modificar os outros, porém, deves empenhar-te para conseguir a própria transformação para o melhor. Se tudo te desagrada e estás costumeiramente reclamando, cuidado, porquanto esta é uma atitude de quem está de mal com a vida e vive mal consigo mesmo. É necessário que te toleres, aprendendo a ser tolerante com o próximo. Então, é um exercício constante, diário, que nós devemos fazer conosco mesmo. Se a gente se pega reclamando demais, ou querendo modificar as coisas, geralmente os outros, e não a nós, fazer uma observação conosco mesmo. Porque às vezes a gente se torna uma pessoa intolerante, e as pessoas começam a se afastar de nós. E se por acaso nós temos alguém assim em nossa vida, e por algum motivo não consegue modificar, não você modificá-la, ela se modificar, ore por ela. E que um dia ela enxergue, Todos nós temos absoluta certeza que já passamos por isso, ou estamos passando, temos uma pessoa assim, ou às vezes a gente é assim. Quantas vezes eu mesma me olho e falo assim, nossa, mas você tá chata pra caramba, Vamos maneirar. Porque a gente gosta de reclamar, muito difícil a gente gostar de agradecer, ou de falar que se o dia tá lindo a gente reclama porque tá muito sol, se tá chovendo a gente reclama, então nunca tá bom. Então vamos observar as nossas próprias palavras, os nossos próprios pensamentos e atitudes, E nós vamos convidar a todos agora, fazemos a nossa prece inicial, começando a se conectar com a espiritualidade amiga que se encontra aqui conosco nesta noite, esquecendo um pouco os problemas nossos do dia a dia, deixando lá fora, se conectando com o nosso Pai maior, nosso Mestre, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui nesta noite reunidos em vosso nome, para aprendermos um pouco mais sobre vossos ensinamentos, que possamos deixar as energias benéficas adentrarem em nossos corações, em nossas mentes, que o tratamento já se inicia a partir do momento em que adentramos a este recinto. Pedimos proteção e amparo para a nossa querida Jara, responsável pelo estudo da noite, que ela receba as nossas vibrações de amor, esteja envolta no nosso carinho. Pedimos por todos aqueles que não puderam comparecer aqui esta noite, que aonde quer que se encontrem, também possam receber essas energias de amor. E pedimos a permissão para iniciarmos os estudos da noite e os tratamentos que aqui todos receberão. Obrigado, Senhor. Fique conosco. Graças a Deus e que assim seja. Então, Jara querida,
todo seu. E onde é que eu acho o trem aqui? Desafio da alma, né? Ok. É aqui. Primeiro pra mim. Tem que puxar esse trem aqui, né? Puxa um pouquinho pra cima. E como é que eu puxo esse trem? Assim, Aí. Bem, puxou. Entendi. Então, Aí, minha querida. Todo seu. Beleza. Obrigada, Michelle. Deixa eu ver se consigo um espaçozinho aqui para mim. Minha cola. Aqui. Olá, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Como sempre, uma alegria muito grande de estarmos reunidos, né, numa terça-feira, buscando um pouco desta energia, dessa vibração que aqui se formam com nossos corações, buscando essa paz, buscando essa força que todos nós necessitamos, né? Que Jesus possa nos abençoar e possa nos abrir os nossos corações, as nossas mentes, para recebermos tudo isso que eles nos trazem, que eles nos oferecem nesta noite. Bem, meus amigos, hoje eu cheguei na hora do estudo, né? 10 minutinhos que eu estava sentada ali, já me deu vontade de despedir e ir embora. Porque o estudo foi toda a minha palestra. Eu falei, vou embora. Não preciso mais. Na realidade, não é palestra. Na realidade, o que nós trazemos sempre, né? Não, ainda não estou nessa categoria, é uma reflexão. E a reflexão dessa noite aí está, são desafios da alma. Segundo o conceito que nos traz o dicionário Aurélio sobre desafios, ele nos fala que desafios são a ação e efeito de provocar alguém, incitando essa pessoa para um combate, luta, guerra, ocasião, situação ou obstáculo que deve ser ultrapassados. Então, mostrando que os desafios são obstáculos. E, com certeza, desafios, eles não estão todos os desafios num só nível. Existem desafios de todos os níveis, né? Uns a mais, outros menos. E isso é diferenciado para cada pessoa. O que é fácil para mim pode não ser fácil para a Michele, né? Uma pessoa, exemplo, uma pessoa que tem conhecimento de PhD em filosofia, em ciências, em vários campos, pode encontrar um grande desafio em não fritar um ovo. Um grande cirurgião que faz transplantes, que faz isso, faz aquilo, pode achar um grande desafio cuidar de um bebê. Então, os níveis de desafios são variados. É um grande desafio para um papai e uma mamãe de primeira viagem. Se assustam, né? Como o que eu vou fazer? A criança chorou, e aí o que é? Então, são desafios. E aí são bem diferentes. E diante, você sabe que quando estava buscando essa questão de desafio, eu estive pensando assim, puxa, são tantos os desafios, são tantos, que não existe sobre essa terra nenhuma pessoa que já viveu, ou que vive, ou que viverá, que não tenha enfrentado, está enfrentando ou irá enfrentar um desafio. Todos nós enfrentamos desafio. E você sabe que eu acho que todos nós deveríamos ter como sobrenome desafio, porque são tantos no dia a dia, muitas vezes até um desafio muito grande levantar da cama pela manhã para ir trabalhar. É um esforço,
É o que ele fala, obstáculos que devem ser ultrapassados. O desafio. E aí, nós resolvemos, né, nos veio de fazermos essa reflexão sobre desafios da alma. Mas, quando eu estava pensando sobre isso, desafio da alma, eu falei, uai sou. Não sou mineira não, mas adoro um uai sou. Uai sou. Por que não ser também desafios da alma e do espírito? Aí, muitos vão dizer assim, puxa, aí pirou. Alma e espírito não são a mesma coisa? Eu tenho certeza que todos que aqui estão, estudiosos que são da doutrina espírita, que não perde uma reunião de estudo, que estão sempre lendo, né, as obras, estudando as obras, já sabem sobre isso. A diferença entre alma e espírito. Porém, pode ser que tenha alguém na internet que esteja nos assistindo, ou mesmo que venha assistir esse estudo mais tarde, que não saiba qual a diferença entre espírito e alma. Então, por isso, eu recorri ao Livro dos Espíritos para trazer essa colocação quando Kardec pergunta ao Espírito de Verdade. Para quem não sabe, o pessoal da internet, tá? O Livro dos Espíritos é o primeiro livro lançado por Kardec, que é uma compilação de várias perguntas que ele faz a vários espíritos e ele faz uma coordenação, uma compilação dessas perguntas e lança o Livro do Espírito. E Kardec, então, pergunta na pergunta 134, ele pergunta ao Espírito da Verdade, o que é alma? E ele responde, um espírito encarnado. Ele vai mais adiante e pergunta na 134A, o que era a alma antes de unir-se a um corpo? Espírito. Então, a gente vê que o espírito é o desencarnado. Reencarnou, se torna alma. A gente muitas vezes fala, o meu espírito, né? Como se fosse eu e o meu espírito, eu e o meu computador, mas é uma coisa só. Mais adiante, na 134B, ele pergunta, as almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? E ele responde, sim, as almas não são mais do que os espíritos. Então, fica assim, já esclarecido para aqueles que não sabem a diferença entre alma e espírito. Então, por isso que nós trouxemos os desafios, a reflexão para a noite sobre os desafios da alma e o desafio dos espíritos. Bom, mas será que espíritos têm desafio? Será que eles também passam por isso? Porque, na realidade, né, quando uma pessoa desencarna, muitas vezes ela estava doente por algum tempo, né, sofreu um pouco. Quando ela desencarna, o que geralmente a pessoa diz? Descansou, não é? Ou então morreu, diz assim, fulano morreu, passou dessa para uma melhor. Não é assim que a gente fala? A gente tem tantas outras verbetes, né, que a gente coloca sobre isso, né? Virou anjo, que pessoa que virou anjo. E a gente costuma dizer que isso ocorre, que passou da lápida fria de um cemitério qualquer, desencarnou, é gente boa. Não faz mais nada, tá tudo bem, né? Tá de bem com a vida, tá de bem com Deus. Será que é isso mesmo? A gente sabe, a doutrina espírita vem nos trazer, neste caso,
o Evangelho no seu sentido redivivo, no seu sentido primitivo, como também vem trazer para nós a clareza sobre o plano espiritual. Vem acender uma luz ao nosso conhecimento quanto a este lado. Porque até então, eu pelo menos falando por mim mesma, a gente tinha, eu antes de conhecer a doutrina espírita, eu tinha aquela ideia, eu não tinha uma religião, né? Eu era uma católica pro forma somente, mas eu tinha aquela questão que era o céu e o inferno, ou purgatório, né? Aquele que era mais ou menos, que não era nem tão bom, nenhum ia para o purgatório, ficava ali. Ou então ia para o céu para tocar harpa. E eu tinha uma preocupação, quando eu era jovem, que eu dizia, Jesus, eu não sei tocar harpa. O que eu vou fazer? Né? Não, realmente, isso é sincero, eu ficava preocupada com isso, porque não tocava instrumento nenhum, aliás, continuo não tocando. E desempregada no céu. ia ficar desempregada, né? Eu ficava preocupada com isso. Mas, graças a Deus, a doutrina espírita, né? Tive a felicidade, recebi essa misericórdia de conhecer a doutrina espírita e de conhecer este lado espiritual, onde acendeu essa luz. O que ocorre conosco ao perdermos o corpo físico, ao desencarnarmos? O que ocorre? E a doutrina espírita nos traz isso daí e joga por terra, através das psicografias dos espíritos que desencarnaram e voltam contando para gente o que eles encontraram do outro lado. Se encontrar o céu, até hoje eu não encontrei nenhum dos livros que eu já li, não sei se o Marcelo já encontrou algum, que conta que ele estava tocando harpa, o espírito estava tocando harpa lá do outro lado, né? Eu, pelo menos, nunca ouvi. Se alguém já leu alguma coisa, alguma psicografia, levanta a mão aí e me conta. Mas ela vem nos trazer, por este lado, o que realmente ocorre com o espírito conosco. E aí ficamos pensando, mas será que realmente há esse desafio? Os espíritos passam? Como é que é essa vida do outro lado? O livro Céu e Inferno nos fala muito sobre isso. Tem vários relatos. Quem ainda não estudou esse livro, sugiro que estude, que vale a pena para conhecer essa parte, né? Então, todos eles nos mostram que uma das primeiras coisas, um dos primeiros desafios que o espírito encontra ao desencarnar é um grande tribunal e um juiz muito severo e incorruptível, que é a própria consciência. Este é um dos primeiros desafios. Porque enquanto estamos aqui, é muito fácil, né? A gente colocar uma máscara nas situações. Eu prejudiquei a Michelle, mas eu ponho uma desculpa. Não, porque ela me fez isso e eu fiz. Levou o troco. Mas fora desse escafandro que é o corpo físico, a minha consciência é mais ampla. Eu já não tenho uma máscara para colocar. Então, como Kardec nos fala no Céu e Inferno, ele fala, em verdade, cada espírito é réu e juiz de si mesmo, trazendo consigo o próprio castigo ou recompensa. Tal concepção, inclusive, evidência de que o céu e o inferno não são lugares circunscritos, mas têm início na intimidade de cada um de nós. Então, aquela ideia do céu, da harpinha, né, de ficar pulando de nuvenzinha, ou aquela questão do fogo do inferno, né? Com o Satanás lá, o diabo rindo da carinha da gente, não existe, porque ele fala que isso, tá, está o início dentro da intimidade de nós mesmos. Nós podemos
estar no meio do céu vivendo o inferno, como podemos estar no inferno vivendo o céu. Então, essa questão da consciência, que ela é clara para o espírito do outro lado, muito clara, torna-se um grande desafio enfrentar, encarar a sua realidade. Sabemos nós, através de livros de Chico Xavier, da psicografia, principalmente de André Luiz, que nos fala sobre isso, que existem espíritos que, mesmo do outro lado, continuam endurecidos. Ainda presos naquela, não, fulano me fez esse mal, realmente ele é, e torna-se muitas vezes até perseguidor de outros. Isso ocorre, mas isso é temporário. É o que hoje nos estuda que nós estávamos comentando. São questões temporárias. Porque uma hora realmente a ficha cai no espírito e ele vai estar, né, sabendo disso daí. Encarar a própria consciência é um grande desafio. O nível de desafio e esses níveis de desafios que o espírito encontra do outro lado, acreditem ou não, nós é que fazemos aqui. Nós é que criamos os desafios para o outro lado. E criamos ele aqui, não criamos lá. Quando nós chegamos lá, já está tudo prontinho. E muito interessante, caiu minha ficha, quando eu estava montando o estudo, estudando, lendo alguns livros, interessante que quando a gente fala assim, o desafio do espírito, a gente só pensa no espírito lá. A gente não pensa na gente. A gente não pensa que somos nós que um dia vamos estar nessa condição. A gente só pensa o espírito. Porém, todos nós, um dia vamos desencarnar. Acreditem em mim ou não, mas vamos desencarnar. Ninguém vai ficar para semente. E um dia nós vamos encarar desafios do outro lado. E esses desafios são formados aqui. O que nós queremos enfrentar lá, vamos tentar ver aqui. O que eu quero enfrentar quando eu passar para o outro lado? O que eu quiser, eu preparo aqui. E aí nós vamos vendo que nesse nível de desafios, nos desafios que encontramos do outro lado, além da consciência, que é o mais pesado, existem vários outros desafios. O desafio da adaptação mesmo. Desafio, né, de deixarmos o plano material e passarmos para o plano físico. Nós vamos continuar, por incrível que pareça, por algum tempo, nós vamos continuar sentindo fome. Eu vou sentir fome, vou sentir saudade da coxinha aqui do centro. Vai acontecer. Não quer dizer porque desencarnou que terminou. Há este período porque o perispírito ainda vai carregar esta e vai levar um tempo para isso. Não é que a gente lê nos livros, né, as colocações que eles tomam logo que chegam, como André Luiz, mesmo no livro Nosso Lar, quando ele é recolhido e é levado ao nosso lar, oferecem para ele uma sopa, né? Aí e ele passou 8 anos no umbral. Aí eu, a cabeça aqui, né, comecei a pensar, puxa, gente, 8 anos sem comer, será que eu ia aguentar só com uma sopinha? Essa sopinha tinha que ser muito forte, né? Tinha que ser algo assim bem forte mesmo. Mas essas adaptações são desafios. De uma forma ou de outra, são desafios, né? Há também a adaptação, um desafio com relação à saudade.
daqueles que ficaram, do ambiente da casa. E ainda tem aqueles ainda que, e a minha casa, e o meu carro, e as minhas joias, e os meus, e a gente enche a boca, né, para abrir e falar o meu marido, a minha mulher, que a gente se apega tanto quando nós sabemos que nada é nosso. Meu filho é uma posse, né? Mas não é nosso, é emprestado. Nós somos somente um guardião, um orientador, um coordenador, um auxílio na vida daquele que nos foi dado. E nós, ao desencarnarmos e deixarmos isso tudo para trás, será que isso não vai ser um desafio, não vai ser um obstáculo? Vocês já pararam para pensar? Eu só penso na desencarnação do outro. Já pararam para pensar nisso? E agora? E meu marido, o que será que está fazendo? Será que saiu para beber a cervejinha? O que ele vai fazer? E meu filho? Isso são desafios para o espírito. E muitas vezes, como nos diz André Luiz, isso é tão irrigado nesse espírito, a questão material, que ele não consegue se desligar. Que ele não consegue ficar preso. Há uma história, eu acho que já contei isso aqui outras vezes, mas deixa eu lembrar novamente. Há uma história contada por Humberto de Campos, eu não me lembro o nome do livro, se Marcelinho aí me ajudar e lembrar, que ele conta a história de uma jovem que ganhou do noivo um espelho muito lindo, com uma moldura muito bonita. E ela amava aquele espelho que o noivo deu e ela desencarna. E aquele espelho passa, sei lá, vai para uma thrift shop, alguma coisa assim, eu sei que passa de mão, vai para outra casa e ela continua agarrada àquele espelho e todos que chegavam perto daquele espelho, ela emitia vibrações. Mas, agora você já imagina, eu ficar pensando nisso. Eu tinha uns pratinhos de porcelana que eu adorava, com uns desenhos de dama antiga, que eu colocava na parede. Uma vez no Brasil, eu fui assistir uma conferência com Heloísa Pires. Isso uns 300 anos atrás. Não faz a conta não, para saber a minha idade não, tá? Alguns anos atrás. E ela fala sobre isso, sobre essa questão de se grudar, né? Do espírito não se agarrar nisso, se agarrar ao objeto. E logo em seguida eu leio isso, essa questão do Humberto Campos. Eu falei, tira todos esses pratos da parede, não quero saber. Não quero ficar agarrada a prato nenhum, que eu não sei quando é que eu vou. Você já imaginou você ficar agarrado num prato de parede? Não quero. Então, eu tenho que começar a entender que tudo que eu tenho é para o meu uso agora, para meu benefício, para poder auxiliar em alguma forma, seja com beleza, seja o que for, mas que isso não me pertence. Isso é temporário, para que quando eu for para o outro lado, isso não ocorra. André Luiz mesmo fala sobre essa questão da saudade, o quanto que ele sentia da vontade de estar com a família, a saudade de ver os filhos, de ver a esposa. Que isso também foi um problema para ele do outro lado, um desafio para ele. Como também há por outra forma, que é um desafio, é a via inversa dos espíritos serem agarrados, entre aspas, pelos sentimentos dos que ficaram.
os que ficaram se agarram tanto a esse espírito que para eles é um desafio enorme se desvencilhar da mente dos que ficaram. No livro Violetas na Janela, tem uma passagem que é muito interessante, eu trouxe para vocês. É uma jovem que conversa com a Patrícia, que é um espírito desencarnado, e ela fala, ela desencarnou, e ela no plano espiritual, ela fala, mas os lamentos e os desesperos dos meus enlouqueciam-me. Julgavam-me tão coitada por ter morrido que comecei a ter dó de mim. E, com a autopiedade não leva a nada, só maltrata, desesperei-me. Eles começaram a chorar e eu também me desesperava e chorava. Quando me chamavam, queria ir para perto deles e acabei indo. Que agonia! Então imagina, o espírito quer entrar numa boa, quer estar bem, quer se adaptar lá, mas o pessoal está aqui agarrando. Não libera. Ela fala ainda mais adiante. Aí apareceu outro problema, outro desafio para ela. Julgavam-me santa, anjo, e encheram-me de pedidos. Pediram-me de tudo, para ir bem na prova na escola, para ter saúde, para não chover, ou para chover, para sarar a dor de cabeça, achar objetos perdidos e etc. O pior é que me incentivavam todos os familiares, amigos e vizinhos a fazê-lo. Sentia esse pedido e agonizava-me. Imagina isso. A própria coitada do outro lado tentando se reequilibrar numa nova vida e os parentes daqui fazendo isso. Porque a gente tem muito disso, né? A pessoa desencarnou, a gente acha que é santo. Primeiro que ele não se fala mal dele, que tem medo dele voltar e tirar e esporrar, né? Mas todo mundo é gente boa, passou para o outro lado é gente boa. Mas temos que ter um consenso nisso aí. Saudade? Claro! Claro que a gente sente saudade daqueles que partiram, claro, evidente. Mas também, entendendo o plano espiritual, nós temos que dar apoio àqueles nossos que partiram para que se adaptem. E essa distância é temporária, porque nós também vamos. Nós também vamos. Então, a gente vê que os espíritos têm os seus desafios, e vários desafios, entendeu? E todos esses desafios são gerados aqui, são gerados por nós. Nós não nos preparamos para a vida que vamos ter do outro lado. Nós não nos preparamos. Bom, sempre é um desafio, né? A espiritualidade nos fala que assim que se desencarna, tem aquela questão da sonolência, da adaptação. Tudo isso são processos, todos são desafios, todos são aprendizados, reaprendizado, porque é de lá que nós viemos. Nós sabíamos tudo isso, só que chegamos aqui e esquecemos. Aí a gente passa aqui 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, e aí temos essa readaptação lá, que realmente é um desafio. Bom, mas passado isso tudo, deixa eu voltar aqui, gente. Passado isso tudo, que o espírito se adapta lá em cima, ele, de frente com a sua consciência, ele consegue entender que ele tem débitos, que ele contraiu débitos, que ele precisa refazer as relações ou o que ele deixou para trás. E também, na sequência do crescimento espiritual,
Para nós nos desenvolvermos espiritualmente, nós precisamos de quê? Da reencarnação. Porque nós aprendemos quando na erraticidade, quando estamos como espírito. Porém, o aprendizado maior, a escola mais intensa de aprendizado é quando estamos encarnados. E aí, com essa plena consciência do outro lado, automaticamente revendo todos os nossos feitos e sabendo das nossas necessidades de crescimento, automaticamente a gente já busca um planejamento para voltar à Terra. Se isso leva 10 anos, 20 anos, 30 anos, isso depende de cada espírito, porque não existe 2 desencarnes iguais. Cada um de nós estamos diferentes. Todos nós queremos ser igual a André Luiz, tirando a parte do umbral. Mas não tem como. Não tem como, porque cada um de nós, indivíduos totalmente diferentes, e temos situações diferentes. Porém, a partir daí, a partir dessa consciência, nós vamos querer retornar. Vamos querer retornar. E para retornar, é um desafio também. É um desafio para ir, é um desafio para voltar. É um desafio por quê? Porque eu tenho que agora arrumar o meu planejamento de volta. Porque ninguém cai aqui de paraquedas. Ninguém diz assim, opa, vou lá embaixo, vou resolver. Não é essa a questão. Ou lá embaixo ou lá em cima, não sei. Não é dessa forma. Nós temos todo um planejamento, nos mostra a espiritualidade. E somos assessorados nisso. Puxa, eu tive um probleminha com a Maria. Eu tenho que tentar um jeito de eu voltar junto com a Maria para eu tentar refazer isso, né? Mas também não é tão fácil. Vai que a Maria não quer. E aí? André Luiz, se eu não me engano, no livro Os Mensageiros, creio que sejam Mensageiros, ele conta de um instrutor dele que já estava há mais de 30 anos na espiritualidade e pensava, precisava reencarnar. E André Luiz pergunta, mas e aí? Por que você não reencarna? Por que você não volta? Eu falei, porque a pessoa principal com quem eu tenho que me refazer junto a ela, tá? Eu não sei onde está. Ele não sabia onde estava esse espírito com quem ele teria que vir para reajustar. Então tinha que achar, ver se essa pessoa aceitava esse espírito para eles estarem juntos. Como também, para a gente voltar, a gente precisa de 2 coisas fundamentais. O quê? Um papai e uma mamãe. Que nos aceite receber aqui como filho, para que a gente possa começar a nossa caminhada. Principalmente nos dias de hoje, que ninguém quer ter filho mais, né? Todo mundo querendo tirar o corpo fora. Aí a gente faz aquele compromisso lá em cima. Não, Keila diz, tá tranquila, Jara. Pode ir lá que eu vou te receber. Tranquilo, chega aqui, ela vai dizer, eu quero filho não. Eu quero ir para a praia, né? Eu quero estar tranquila. E aí eu fico lá. Mas vamos dizer que eu consegui um papai, eu consegui uma mamãe, tá? Tenho todo aquele processo que eu sei que eu preciso voltar para consertar, para aprender, para me reajustar com a pessoa A, B ou C. Tudo certinho, tudo ok, tá? Vou reencarnar. E aí? Eu preciso programar as minhas provas. E como é que isso é feito? Como é que é?
Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, na pergunta 258. No estado errante, errante é o período do qual o espírito está desencarnado, entre uma reencarnação e outra. No estado errante, antes de uma nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? E ele diz, ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. A gente lê uma dessas assim, vou escolher o melhor, como o Marcelo falou hoje no estudo, bonita, como é que é? Rica e poderosa. E boa. Hã? E boa, claro. Entendeu? Vou escolher o melhor, né? Se eu posso escolher, como ele diz aqui, o gênero de provas, de desafios que eu vou enfrentar, por que eu vou escolher o pior? Conta, né? Ué, sou carioca, mas não sou boba. Então, ele diz o seguinte, não é bem assim, dona Jara. Na pergunta 264, o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe de acordo com a natureza das suas faltas. Aí eu digo, Jesus, deu mal. Porque num caso desse, a minha consciência e a minha necessidade vai me fazer escolher o que realmente eu preciso passar aqui. Aí muitas vezes, né, a gente vê as pessoas dizem assim, mas impossível de eu ter pedido essa vida a Deus. Não, claro que não. Claro que você não pediu, você implorou. Né? Muitas vezes a gente passa por uma dificuldade, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Questionar Deus. Que isso? Mas meu Deus, que... Uau! O que eu fiz? Não fala. Fica quieto, não precisa nem falar o que eu fiz. Mas a gente escolhe as provas, a gente tem o planejamento, tem tudo, passamos por todo aquele desafio do espírito. E aí, de repente, reencarnei e agora? Agora eu tenho um corpo físico, agora eu estou reencarnada. E aí? Como é que é esta situação? Vivenciei, passei por desafios enormes, sofri, porque muitas vezes, como a gente vê nas literaturas espíritas, o sofrimento da consciência pesada que arrasta as pessoas, arrasta os espíritos, né? Passam por sofrimento, a questão do planejamento, da adaptação, em tudo em geral, e ela consegue uma nova reencarnação. Aí o filho fala pra gente assim, eu não pedi para nascer, mãe. Uhum. E aí está. Bom, e agora eu pedi para nascer, aqui estou. O que vou fazer? Agora eu estou inserido num grupo. Eu estou inserido num grupo chamado família. E aí esses familiares, essas pessoas que estão às nossas voltas, nem sempre são aquelas pessoas que a gente diz, ai, que delícia, né? Nem sempre. Porém, esses laços familiares, eles vão se dar por afinidade e por necessidade. Então, não é um acaso. Eu não tenho aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquela sogra, por um acaso. Não é o acaso. São as afinidades e as necessidades, principalmente as necessidades. Evidente que na família nós encontramos também, nós temos aqueles seres que são afins, que realmente
estão do nosso lado ali para nos dar uma força. A espiritualidade, nas psicografias, eles falam sobre isso, que muitos espíritos encarnam junto conosco para nos apoiar, para nos dar a força. Muitas vezes, eles não estão dentro de casa, às vezes até estão no vizinho. A gente diz assim, mas por que eu não nasci lá e vim nascer aqui? Por que eu não sou filho do fulano, eu sou filho... Então, tudo está certo. Tudo está no lugar exato. Tudo está no lugar exato. Uma vez, ainda também no Brasil, estávamos dirigindo uma reunião de jovens e um jovem me perguntou a respeito, assim, mas Jara, né? Lá era tia Jara, que coisa. Aqui seria vovó Jara, né? Mas, tia Jara, um jovem está planejado para casar com uma determinada moça. Porém, a ou B circunstância engravida uma outra pessoa, uma outra moça, né? Como é que fica esse caso? Ele casa com a outra. E aquela que estava planejada, como é que fica? O que vocês acham? Complicou? Na realidade, eu realmente fiquei numa saia justíssima, mas justíssima mesmo nessa, né? Pô, o que eu vou falar, o que eu digo, né? Mas eu tive a misericórdia de ter uma inspiração na hora de dizer que um erro não justifica o outro. Então, num caso de esse jovem contrair matrimônio com outro, né, e deixar aquela, ele assume de qualquer maneira os compromissos com outra. São relações que muitas vezes não eram para ser, mas tem, como diz Kardec, o livre-arbítrio, de algumas iniciativas que nós não pensamos e agimos e temos que assumir. Então, na época, né, na oportunidade, a orientação que me foi dada para que eu passasse foi essa, que essa jovem planejava, ela iria para uma próxima reencarnação, mas ele teria que assumir os compromissos assumidos por essa. Então, quando a gente fala de família, afinidade e necessidades, tá? Nós temos que prestar atenção sobre isso. O que nós temos à nossa volta, esse grupo que nos cerca. Quando falamos de família, não vamos colocar só família física e espiritual consanguínea, mas vamos colocar com aqueles outros também que estão ao nosso lado. Exemplo, eu tenho o cônjuge como minha família espiritual, não é minha família de sangue. Independente de cada um, de cada roxinho, mesmo sem eu conhecer o nome, mas eu sinto que eu tenho um compromisso. E assim somos nós, em todos os círculos. O círculo do trabalho em geral. E Kardec nos fala ainda sobre a família. A família é a instituição divina, com planejamento que antecede a vida física e que tem por objetivo o crescimento espiritual de todos os seus membros. É um ajudando o outro. É tal qual os dedos da mão, gente. Olhem para as suas mãos. Cada dedo, um é diferente do outro. Mas juntos fazem muito. Juntos constroem. E se faltar um, se você cortar um, você vai fazer. Mas vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, este grupo é um grupo de ajuda e crescimento espiritual. E não estão juntos por um acaso. Têm as suas necessidades. Como Jesus nos disse,
Reconcilia-te sem demora com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. A oportunidade de estarmos caminhando junto com essa pessoa difícil, que seja um pai, uma mãe, um irmão, um parente qualquer. Muitas vezes a gente diz, o que a gente diz? Eu largo para lá, longe de mim. Mas cadê o aprendizado? Quanto mais eu rezo para ter paciência, mais essa pessoa me perturba. Mas é isso. Ninguém aprende nada sem o exercício. Ninguém. Nós não podemos aprender paciência vivendo num monge, num mosteiro. Você pode aprender paciência no mosteiro? Nós vamos aprender paciência se a gente tiver alguém ali do nosso lado, picuinha, né? Infelizmente, mas é o exercício. Nenhum médico, nenhum cirurgião se torna cirurgião, nenhum médico se torna cirurgião se ele não for para a prática. Ele tem que praticar. E assim somos nós, com a nossa paciência, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. Temos que praticar. E é este grupo que está à nossa volta que são os nossos instrutores. Eles são os nossos instrutores. E certamente nós somos instrutores dele, porque nós também não somos nenhum anjinho de asa, não, né? Nós também temos a nossa parte. Então, nós vemos que a família e muitas outras coisas são um desafio. Mas um desafio também grande na nossa vida como alma é o desafio da dor e do sofrimento. Não há uma pessoa que não tenha passado por uma dor, que nunca tenha vivido um sofrimento. Se tiver, levante a mão. Creio que todos nós já passamos por dores e sofrimento. É normal? Seja dores físicas, seja dores morais. Porém, há uma diferença porque a dor faz parte da vida. Não há como evitá-la. Não há como evitar a dor. Porém, como nos diz no livro Ação e Reação, o espírito André Luiz enfatiza que todas as infelicidades são consequências de anteriores condutas equivocadas e todos nós imploramos a ausência da dor. Mas seu objetivo não é de nos punir e sim disciplinar-nos, porque ela é a autocorreção que trabalha em prol do nosso equilíbrio íntimo. Então, realmente, nós sempre pedimos a Deus que nos livrai da dor, nos livrai do mal. No Pai Nosso, quando a gente fala livrai-nos do mal, a gente só pensa no mal que está fora, no ladrão, no assassino, no mal exterior. Mas a gente não lembra do mal que está aqui, dentro de nós. Porque nós somos vítimas, nós somos as primeiras vítimas de nosso mal. Nós somos a primeira. Então, na nossa oração dominical, Senhor, livrai-nos do mal que ainda reside em mim. Então, são esses maus que causam as nossas dores. As dores que sofremos hoje são consequências dos nossos desequilíbrios do passado. Aqui nos fala André Luiz. Então, a dor, ela faz parte da vida e ela é necessária para nós. Mas o sofrimento não. O sofrimento pode ser diminuído e até evitado. Vai depender de nós. Mas como separar sofrimento
e dor. Há uma diferença ou não tem diferença? Tem muita diferença, né? A dor a gente sente, tá? O sofrimento é a dor em permanência. Existe maneiras de atenuarmos e evitarmos o sofrimento trabalhando com nossos pensamentos e emoções. Porque a gente se agarra na dor e sofremos por isso. Se nós buscarmos e encararmos o desafio da dor como um aprendizado, quando eu tenho uma doença, ou quando eu passo por alguma situação de dor, eu não tenho que perguntar a Deus, ô Senhor, por quê? Eu tenho que perguntar, para quê? Para quê que eu estou tendo este aprendizado? Qual a lição que eu tenho que tirar disso? Porém, se eu me agarro naquela dor, aí vem o sofrimento. A gente tem um sofrimento, seja por uma doença, seja por um problema financeiro, seja um problema monetário, um problema o que for. Um problema também, como falamos antes, a perda de um ente querido é uma dor imensa. Você perdeu uma mãe, você perdeu um pai, você perdeu um filho. Dói demais. Porém, eu posso trabalhar isso em mim, no entendimento, e não deixar que este sofrimento atrapalhe aqueles meus que se foram. Que muitas vezes eu agarro, como nós falamos no início, como aconteceu com a moça lá do livro Violetas na Janela. Vai doer, vai doer. Agora, eu não posso deixar que o sofrimento me aprisione e aprisione o outro. Kardec nos fala sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos diz de todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de ente querido, encontra sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Então, quando se tem fé realmente, há confiança. E se temos fé em Deus e confiamos, sabemos que Ele não vai dar uma serpente em lugar de um pão. Ele não vai colocar o fardo mais pesado do que a gente carrega. Então, seja o que for, temos que entender que Deus é Pai bom e justo. Então, como ele diz, sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, uma doença, como disse Jesus, quando foram chamá-lo para ele atender a Lázaro que estava doente, que ele não vai imediatamente atender a Lázaro. E os discípulos perguntam, mas Senhor, você não vai atender o seu amigo que está doente? E ele diz, a doença não é para a morte, e sim para a vida do espírito. Então, veja bem, uma doença não é para a morte. Pode levar à morte, mas passar por ela é vida do espírito se soubermos passar por ela. E como é que eu passo? Com a resignação, com a fé e confiança em Deus. Sabendo que Ele não nos daria, não nos deixaria atravessar um deserto sem estar ao nosso lado. E se atravessamos um deserto, seja ele o que for, se soubermos atravessar,
com certeza encontraremos a água da vida do outro lado. Da vida da certeza da bondade de Deus. Jesus nos disse que nesse mundo nós só teríamos aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. E é neste bom ânimo que a gente deixa com vocês, levo comigo, para que a gente possa ultrapassar os desafios que temos na nossa vida. Que Jesus nos abençoe e nos agradeça. Obrigado, Jara. Muitas reflexões, né, para podermos levar para a nossa semana. E lembrando que nada que acontece conosco é por acaso, né? Ou porque buscamos aqui mesmo nessa vida, ou porque nós, como diz a Jara, né? Nós pedimos lá em cima. E aí quando a gente aqui desce, a gente se apavora e arruma desculpa, né? Mas infelizmente não tem desculpa. A gente tem que encarar e ter o bom ânimo, né? E aos queridos internautas, a nossa boa noite. Obrigada pela presença.